O trabalho da gente é um trabalho que, na verdade, procura criar acidentes, criar problemas. Cada montagem que a gente fez, a gente partiu de um ponto diferente. Nós somos um grupo de pesquisa do teatro de bonecos, nós gostamos de pesquisar, de ver novas formas de teatro de bonecos e abandonar possíveis cartas na manga. Então nós não achamos uma fórmula e seguimos com essa fórmula. Isso nos custa muito. E a gente sempre busca se colocar na beira de um precipício e realmente muitas vezes a gente se vê completamente sem saída e no meio nessa beira do precipício, de repente, a gente vai encontrando coisas, né? Mas se nós não chegarmos lá, nós vamos estar trabalhando dentro de uma coisa previsível, de uma coisa costumeira, de uma coisa que nós já sabemos fazer. Aconteceu muitas vezes na nossa carreira que o público vê, por exemplo, o Mozart Moment, uma peça tão delicada, o teatro de brinquedo, um sarau e tal, música ao vivo, não sei o que lá, e de repente a próxima é uma peça com uma banda de heavy metal ao vivo, uma peça grotesca. Então a gente se arrisca e de repente a gente cai num espaço muito diferente. Mas é sempre muito arriscado, porque chega uma hora em que a gente acha que não vai dar nada certo. Eu acredito mesmo que a escolha de um processo, de um ponto de partida, já determina o final, o fim a que você vai chegar. Praticamente, digamos, tudo bem, com uma pequena margem assim, mas basicamente determina. Então, por exemplo, se nós partimos de um processo de ensaios de mesa, um processo tradicional, de ensaios de mesa, nós botamos uma mesa aqui, nós vamos nos sentar em volta da mesa, vamos pegar um texto e vamos ler o texto, vamos discutir o texto, vamos discutir as personagens, vamos criar as personagens, depois que tiver tudo desenvolvido, nós vamos nos levantar e depois de 3 meses de leituras e ensaios na mesa, nós vamos nos levantar e em uma semana nós vamos fazer os ensaios de marcas, as marcações. Anda para cá, anda para lá, vai para trás da cadeira, senta na cadeira, levanta da cadeira, abre uma porta, fecha uma janela, vai para um canto, vem para frente, vai para trás. Esses são os movimentos. Nós não podemos sair disso, não há como sair disso. Então, para sair disso, nós temos que trilhar um outro processo. Esse processo vai nos obrigar a um trabalho muito preso ao texto, aquelas palavras que o texto diz. Há um trabalho em que eu falo, você fala, eu falo, você fala, eu falo, você fala. Coisas que são muito lógicas, muito estruturadas, que conduzem a uma progressão dramática com uma forma muito tradicional, né? Aquela mesma parábola que cresce para o clímax, para um desfecho rápido. Nós não vamos poder sair daí. Então, se nós quisermos fazer um trabalho que se aproxime da dança, não dá para começar numa mesa, lendo o texto. Então, se nós quisermos um trabalho corporal, um trabalho, de interação com o público, um trabalho que coloque o público não na posição de espectador sentado, assistindo, mas numa posição participante, numa posição de jogo, a gente tem que partir de outro caminho. Então, como é que nós vamos, por exemplo, como é que num ensaio, como é que num processo como esse, nós vamos trabalhar com um cenário como esse? Os cenários desse tipo de espetáculos gerados por esse tipo de processos são sempre cenários decorativos. Um pouco mais, um pouco menos. Claro. Um pouco mais, um pouco menos. Mas se você vai ter um cenário que vai ficar pronto no dia da estreia, 2 dias antes da estreia, se você vai ter uma iluminação que vai chegar no dia da estreia, no dia anterior à estreia, o que você espera? Que interação você espera efetivamente com esse cenário? No teatro mais tradicional, a relação com o cenário é mínima, né? A relação com figurino é mínima, e talvez seja uma característica própria de quem trabalha com objetos, porque, em definitiva, um cenário como esse não deixa de ser um personagem. Claro. Né? Eu acho que tem uma coisa que historicamente, o teatro de bonecos não é uma arte do texto. Diferentes técnicas propõem diferentes tipos de possibilidades e diferentes tipos de limitação. Diferentes limitações, diferentes possibilidades. Cada um tem a sua estética, cada um tem a sua estilização. Tem espetáculo, tem bonecos que são feitos para falar, tem bonecos que são feitos para lutar, tem bonecos que são feitos para dar porrada, tem bonecos que são feitos para deslumbrar.
Eu tenho uma gramática de movimentos, eu tenho um repertório de movimentos, uma possibilidade que eu vou criando. Então, sei lá o quê, imagino como um figurino que um ator de espetáculo usa. De repente ele descobre coisas com aquilo e aquelas coisas vão se incorporar a esse texto. Hoje em dia, por exemplo, para mim, é muito mais importante o que eu vou dizer, o que eu quero dizer, né, nesse momento. Então, por exemplo, eu quero falar sobre determinado tema, né, e aí vou encontrar se vou ter bonecos ou não, se vou ter que tipo de, digamos, de ferramentas que vou utilizar para isso, e que tipo de técnicas que vou usar para isso. Assim, como você vê essa questão? Porque é um dilema também, claro. Porque o teatro de bonecos, às vezes, tem um pouco essa curtição do técnico, né? E que também é uma armadilha, né? Que às vezes você fica num lado da super especialização em uma determinada técnica, né? Uma vez a gente trouxe um chinês para cá, Yang Feng, um grande mestre, assim, de uma determinada técnica, a técnica da lua chinesa, dos fantoches chineses. E aí o que acontece é que esse chinês diz assim, pois é, mas me diga uma coisa, mas vocês trabalham com que tipo de bonecos? Não, nós trabalhamos com vários tipos de bonecos. Trabalhamos com manipulação direta, trabalhamos com vara, com fio, sei lá o que, com fantoche. Mas como é que vocês podem querer aprender alguma coisa se vocês estão mudando de técnica a cada espetáculo? E a verdade é que isso é um ponto de partida completamente diferente do nosso. É uma visão completamente... Nós não queremos ser exímios manipuladores de bonecos de fantoches chineses. O que nós queremos é ser exímios manipuladores de fantoches chineses para aquele espetáculo. Então nós vamos aprender aquilo que é útil àquele espetáculo. Então, a gente aprendeu, ele nos ensinou 100 movimentos. Aprendemos 10 de maneira boa. No espetáculo existem 10. Porque um espetáculo é uma relação, um espetáculo é um encontro. Sabe? A gente faz as coisas acontecerem. Não aconteceu por acaso exatamente. E essa é a graça. E é por isso que é bom trabalhar com artistas. E ter pessoas maduras. E buscar e incentivar essa maturidade, porque aí você consegue sair das suas cartas na manga. Eu sou uma pessoa cerebral. Eu sou uma pessoa que poderia fazer perfeitamente sentar em casa e... no computador, numa folha de papel, criar todo um espetáculo. Poderia fazer isso, mas eu não quero fazer isso, porque eu já sei até que espetáculo vai sair. A gente realmente acredita nos cruzamentos improváveis e acredita no fruto disso. Eu acho que a gente realmente aposta nisso, a gente se arrisca muito, muito. E não vou ter um resultado bom logo de início. E eu vou corrigir isso. Agora, a gente realmente tem que acreditar nessa história. Acreditar na história do abismo. De chegar até a beira do abismo. Tem que chegar lá, senão não adianta. Senão você não vai fazer nada. Senão é a coisa de sempre. Sei lá, no Cabaré dos Quase Vivos, fazia uma coisa que não comunicava. Fazia uma cena, por exemplo, que não nos deixava satisfeitos. Corta a cena. Como é que é? Nós estivemos trabalhando nessa cena durante meses. Melhoramos a cena, melhoramos, limpamos, ficou um relógio. Corta, joga fora. E no dia seguinte já não estamos fazendo mais a cena. É isso. Se tiver que abandonar, vai abandonar. Tem que saber abrir mão das coisas também. Agora, se lançar a isso, estar desesperado, estar sofrendo muito. É isso que a gente faz, a gente está sempre sofrendo muito, estamos sempre desesperados. Não vai dar, isso não vai dar, isso não vai dar. E se lançando a isso, e consertando. E de repente um insight de alguma coisa, um vislumbre de que a gente deveria consertar isso daquela tal maneira, ou alguma outra coisa que a gente vê e que faz isso. E eu acho que a arte também é isso, é você colocar ali mais do que... mais do que o dinheiro pode pagar, mais do que o que você teria que fazer, mais do que aquilo que foi pedido a você, do que é esperado de você.